seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2016. O código é que define como os processos tramitam na Justiça, traz os prazos, os tipos de recursos, as competências. E quem vai conversar comigo a respeito desse assunto é o advogado e professor Francisco Sancler Neto. Obrigada pela sua presença, professor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, esse código é bem recente e gera opiniões divergentes. Qual é a sua opinião sobre a nova versão do texto? Realmente são muitas opiniões divergentes. Um fato interessante sobre esse novo código é que surgiram vários doutrinadores novos, vários livros em que nós não tínhamos conhecimento e há muita divergência. Uns elogiam, outros criticam. A minha opinião é de total agradecimento ao legislador. Eu só tenho elogios a fazer sobre esse novo código. Ele é um código que vai buscar a solução consensual dos conflitos, a conciliação, a mediação. Tudo indica que os processos vão tramitar de forma mais rápida, mais efetiva. Então, o meu ponto de vista é que o código é excelente para o ordenamento jurídico, não só para os advogados, mas também para os juízes de modo geral. O objetivo é justamente a celeridade, né? Exatamente. Isso, de fato, está garantido? Garantido 100%, não podemos falar que sim. Alguns criticam. Por exemplo, o prazo que se contava em dias corridos, hoje, quando o prazo é estipulado em dias, se conta em dias úteis. Então, muitos criticam isso. Falam, se o código busca uma celeridade, por que só vai contar prazos quando forem dias úteis, né? Então, mas existem outros fatores, como, por exemplo, a estipulação do artigo 191 do novo Código de calendário processual, em que nós, advogados, inclusive com o juiz, com a participação do juiz, vamos poder reduzir prazos, marcar as audiências, reduzir alguns recursos e tudo mais, em que eu acredito que ele vai andar mais rápido, sim, os processos no Brasil. Até porque a autocomposição, a conciliação é a melhor solução para a resolução dos conflitos. Quando a gente fala em celeridade, o significado é o mesmo para a justiça e no dicionário português? No nosso dicionário é a mesma coisa ou não? Alguns professores falam que não. O próprio desembargador lá no Rio de Janeiro, Alexandre Câmara, é um dos melhores processualistas, não só do Brasil, mas ele é citado em outros países. Celeridade no processo, infelizmente, não significa andar rápido, né? Um processo pode ser célere e demorar alguns anos. O mais importante que o Código deve se preocupar é com a compatibilidade com a Constituição Federal. Se ele vai andar rápido ou vai andar devagar, isso não é muito importante. A maior preocupação do novo Código já veio estampada logo no artigo 1º. O artigo 1º do novo CPC diz que o processo civil deve ser orientado, disciplinado e interpretado de acordo com a Constituição Federal. Então, a celeridade no processo, ela tem certas diferenças da celeridade no português, né? O direito tem muito isso, por exemplo. Exclusivo e privativo, no português é a mesma coisa. Essa vaga é exclusiva de deficiente, só deficiente pode parar. Essa vaga é privativa de deficiente, só deficiente pode parar. No direito, não. Exclusivo é uma coisa e privativo é outra. Então, tem muita essa diferença do português com o direito, que nós, operadores do direito, temos que nos acostumar, né? Um processo pode ser célere e acabar demorando um pouquinho. O mais importante é que se cumpra os mandamentos constitucionais. No curso que o senhor apresentou essa semana aqui na TV Justiça, o tema foi o direito probatório no novo Código de Processo Civil. O que mudou em relação às provas? Muita coisa mudou no novo código. Eu achava interessante, o desembargador Alexandre Câmara falou que encontrou um outro desembargador no elevador do tribunal e o desembargador perguntou para ele: desembargador, esse novo código mudou alguma coisa? E ele perguntou para o outro desembargador: o senhor conhece alguma coisa do Código de Processo Civil? Ele falou um pouquinho. Aí ele disse o seguinte: pegue tudo e joga fora. Não só em relação às provas, mas é uma nova realidade. Muda-se tudo, é uma nova realidade. E, em relação às provas, temos muitas mudanças. Temos mudanças em relação às testemunhas, temos mudanças em relação ao perito, tudo que nós falamos aqui no curso Saber Direito. E, principalmente, o artigo 373, parágrafo 1º, do novo Código, que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova. Eu considero a principal inovação em relação à prova essa distribuição dinâmica do ônus da prova. Está prevista no artigo 373, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. O que mudou? Como era e como passa a ser? Essa regra não existia no Código de Processo Civil.
ela já vinha na Lei 8.078 de 90, no seu artigo 6º, inciso 8º, que é o famoso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Lá no Código de Defesa do Consumidor já tinha essa previsão de inversão do ônus da prova. E agora temos no Código de Processo Civil, mas não é igual. É parecido, mas não é igual. Então isso muda, né? A regra geral é que quem alega um fato é quem deve provar. Mas o juiz, atendendo os critérios do artigo 373, parágrafo 1º, pode flexibilizar a regra geral. Alguns doutrinadores estão chamando o parágrafo 1º do 373 como uma exceção à regra geral. Então essa é uma grande inovação aí. Outra novidade em relação ao perito é que as partes agora podem escolher um perito. Isso eu acho fantástico. O juiz escolheu um perito. Nós, autor e réu, não confiamos naquele perito. Chego para o réu e falo, você confia naquele perito? Ele fala, não. Eu falo, eu também não. Vamos nomear um nosso? Vamos. Nós vamos nomear um perito que vai substituir o perito que o juiz nomeou. Então essa novidade eu acho fantástica e é excelente para o caso concreto. Porque antigamente, com o Código de 73, o juiz nomeava o perito de confiança dele. E agora nós, as partes, podemos nomear o perito de confiança nossa. Tá certo. Nós vamos então agora para um rápido intervalo e já continuamos a nossa conversa sobre o novo CPC. A gente volta já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje falando sobre as provas no novo Código de Processo Civil. E o nosso convidado é o professor Francisco Sancler Neto. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando sobre a inversão do ônus da prova. Essa possibilidade, ela existe somente para as partes do processo ou vai além delas? Vai além, né? Esse benefício não é só para as partes, é um benefício para a sociedade de modo geral, porque todos nós um dia, se não formos, nós vamos ao Poder Judiciário, né? Isso é bem provável, porque pode acontecer com um plano de saúde, com uma operadora de telefonia móvel. Um dia, de acordo com as estatísticas, todo cidadão vai acabar batendo a porta do Poder Judiciário. Infelizmente, eu não gosto disso, mas infelizmente, um dia todos nós vamos acabar batendo a porta do Judiciário, seja para o que for, seja para o que for. Então, essa inversão do ônus da prova, ela não beneficia só as partes, ela beneficia o judiciário de forma geral e qualquer interessado naquela demanda. Porque, às vezes, nós temos um processo em que figuram como partes A e B, mas C tem interesse naquele litígio, se quem vai ganhar é A ou se quem vai ganhar é B. Então, o C também pode acabar sendo beneficiado por isso. Então, todos nós ganhamos com essa inversão, né? Ou chamada aí pela doutrina, pela distribuição dinâmica do ônus da prova, onde foge a regra geral. Um dos assuntos levantados também no curso foi a questão da perícia. O que mudou? A perícia muda muita coisa, né? Agora, sobre a perícia em que o juiz nomeia, as partes não confiando, como dito no bloco anterior, nós podemos confiar no perito e nomear. Vou lhes dar um exemplo para ficar mais claro. O juiz nomeia um perito. Eu chego para a parte adversária, falo, você confia nesse perito? Ela fala, olha, doutor, eu não confio nesse perito. Eu já esbarrei com esse perito em outros processos, ele demora para apresentar um laudo, ele apresenta um laudo incongruente, eu não gosto da caligrafia, não gosto do modo que ele redige isso, os honorários desses são caros, eu não confio. Aí eu falo assim, eu também não, eu também já esbarrei com esse perito outras vezes e não confio. Vamos fazer o seguinte, vamos nomear um perito? Então essa é a principal novidade, tem várias novidades, mas essa eu sempre vou ratificar dizendo que é a principal. Nós podemos consensualmente nomear um perito e o juiz ficou obrigado a aceitá-lo, né? Isso é uma flexibilização do poder do magistrado. Porque antigamente o magistrado ficava na ápice da pirâmide, ele que mandava em tudo. Agora não, as partes podem conduzir o processo. Isso se dá em razão de um princípio que está estampado no artigo 6º do novo Código. É o princípio da cooperação. Em razão do princípio da cooperação, não só o juiz, mas as partes têm um dever de operar juntos, de trabalhar em equipe, para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Então essa é uma mudança radical sobre o perito. Radical mesmo. Mudam-se também alguns prazos, que eram de 10 dias, passa para 15 dias, entre outras tantas novidades. Pode-se dizer que esse é um texto pró-advogado?
Sim, alguns magistrados falam que esse novo código é um código pró-advogado, que ele beneficia demais os advogados. Eu não gosto de falar isso. Eu prefiro falar que é um código pró-societar. É um código em que protege a sociedade de forma geral. Porque quando o advogado ele vai para juízo, ele não está defendendo o interesse dele. Eu defendo o interesse do meu cliente. Então, por que falar que o código é pró-advogado se eu estou ali como representante de uma parte? Mas esse é um jargão que está sendo comentado em vários estados. Hoje eu dou aula em alguns estados do Brasil e em vários estados que eu vou, todo mundo fala isso. É um código pró-advogado. Eu prefiro falar que o código é pró-societar. Está previsto no artigo 6º o princípio da cooperação. O que é esse princípio? O que isso quer dizer? O que é o princípio da cooperação? Esse princípio da cooperação talvez seja a principal novidade do código. Nós, professores, temos que estudar os projetos de lei, né? Antes do código entrar no ordenamento jurídico, nós já estávamos estudando o projeto de lei. E eu lembro que na época, lá no Rio de Janeiro, numa reunião com grandes professores, nós debatemos sobre o princípio da cooperação. Um chegou a fazer uma ironia sobre o princípio da cooperação. Significa então que eu tenho que pedir para o réu não comparecer a uma audiência? Para o réu ser revel? Ou chegar para o réu e falar, deixa eu ganhar? Não, negativo. O princípio da cooperação não é isso. Eu já li vários livros sobre o novo Código de Processo Civil e o que eu mais gosto é o livro do professor Alexandre Câmara. O professor Alexandre Câmara, que é desembargador no Rio, é um excelente processualista, ele fala o seguinte: cooperar significa operar juntos, trabalhar juntos, trabalhar em equipe. Você pode ter o teu interesse, eu ter o meu, mas nós vamos trabalhar juntos. E qual é o objetivo desse princípio da cooperação? O objetivo é um processo célere em que a decisão seja em tempo razoável, justa e efetiva. Então, cooperar vai envolver vários fatores. Então, por exemplo, numa audiência, o advogado pode levantar à baila o princípio da cooperação, chegar para o juiz, coopera aí. Marcar uma audiência para daqui a 6 meses não é cooperar com o processo? Será que nós não podemos marcar uma audiência para o próximo mês? Ou quem sabe amanhã? Ou quem sabe daqui a 2 dias? Fala para o advogado da parte ex-adverso, o senhor concorda? Então, às vezes, a prova, por exemplo, está com a outra parte, nós sabemos disso e ele não quer entregar. Fala, coopera, nós sabemos que você tem a prova. Então, cooperar significa, de acordo com o desembargador Alexandre Câmara, operar juntos, trabalhar em equipe. Não significa que o réu tem que abrir mão e deixar o autor ganhar. É operar em equipe, trabalhar juntos. Com relação aos recursos, existe também várias mudanças, de forma geral, várias mudanças foram feitas. A lei extingue alguns, restringe outros, prevê até multa, né? Sim. Como é que é isso? Com relação aos recursos, antes era muito comum, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo de um recurso, são vários recursos, né? Nós temos apelação, agravo de instrumento, né? Vou dar um exemplo do embargo de declaração. O embargo de declaração é possível toda vez que uma decisão é omissa, contraditória ou obscura. Então, toda vez que tinha uma decisão omissa, o advogado embargava. Aí a decisão era omissa novamente, ele embargava de novo. A decisão era omissa, ele embargava de novo. Então, é muito comum, por exemplo, chegar no Supremo Tribunal, agravo do embargo, da apelação, do engravo, do recurso, do embargo, do agravo. 30 recursos até chegar no Supremo. Com o novo código, isso não pode mais. O advogado pode entrar com 2 embargos de declaração. Entrar com o 3º, ele pode estar sujeito à multa. E outros recursos que, se forem procrastinatórios, se tiver nítido ali o interesse em recorrer, também pela litigância de má-fé, ele pode tomar uma multa. Isso é interessante porque logo no artigo 5º, no início do processo, nós temos o princípio da boa-fé. No Código Antigo, a boa-fé era subjetiva, ou seja, era uma boa-fé de que, se a parte não agisse com má-fé, ela estava de boa-fé. O novo Código não. O novo Código, no artigo 5º, fala que a parte deve comportar-se de boa-fé. Então, agora ela exige uma ação. Não basta eu ficar parado e não me comportar de má-fé. Eu tenho que me comportar de boa-fé. Então, não pode mais recorrer porque vai recorrer. Tem que recorrer porque tem fundamento o seu recurso, sob pena de tomar as multas aí previstas no novo Código de Processo Civil. Doutor Francisco, para terminar esse bloco, violar o CPC é uma violação à Constituição? Como é que o senhor entende isso? Essa é uma excelente pergunta, parabéns pela pergunta, porque o professor Fred Didier trouxe essa questão, não só numa videoaula, mas também no livro dele ele comenta. O artigo 1º do Código fala que o Código deve ser orientado, disciplinado e interpretado de acordo com a Constituição. Engraçado que eu já li quase 10 livros desse novo Código, né? Estou perdendo madrugadas ainda lendo.
E quase nenhum doutrinador fala isso, você me perguntou. Mas o professor Fred Didier trouxe à baila esse assunto. Então é uma dúvida se violar o CPC, que é uma lei, o CPC é uma lei, a gente chama de Código de Processo Civil, mas é uma lei, se violar ele, violaria-se a Constituição em razão do artigo 1º. E aí tem uma dúvida, porque se violar a Constituição, eu entro com recurso extraordinário, que é de competência do Supremo Tribunal Federal. Se violar a lei, eu entro com recurso especial, que é de competência de outro Tribunal Superior, o STJ. No meu ponto de vista, a minha opinião, violar o CPC é violar a Constituição, porque o CPC ele é totalmente recepcionado pela Constituição. E o próprio artigo 1º diz isso. Eu enxergo o CPC como um cordão umbilical da Constituição Federal. Então, a minha opinião é, violar o CPC é sim violar a Constituição. Se isso acontecer comigo, no caso concreto, eu vou para o STF. E aí vamos ver o que a jurisprudência vai decidir. Tá certo. Nós vamos então a mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. É bem rápido, não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta. Professor, você trouxe aqui alguns livros então para a gente mostrar para os estudantes, algumas dicas. O primeiro é o novo CPC, Isso. É o Código de Bolso. Esse é um código de bolso, é muito importante que não só os alunos, mas principalmente os advogados, os juízes, eu sempre encontro o desembargador Alexandre Câmara no tribunal com esse código, ele é mais prático. E como é novo, é bom ter esse pequeno aí para que se possa fazer a leitura constante. Se você está no trânsito, se você está no ônibus, se você está esperando uma audiência começar, esse é um código bom, que inclusive o advogado pode levar para uma audiência, né, para consultar, já que é novo, ainda não se decorou tudo, é um excelente código pequeno, né, para poder se utilizar no dia a dia. E esse daqui é o novo processo civil brasileiro, Alexandre Freitas Câmara. Esse é o clássico do clássico, né? Eu fico até arrepiado toda vez que eu leio esse livro. Desembargador Alexandre Câmara é nosso desembargador lá no Rio de Janeiro. Esse é o melhor. Eu indico para os meus alunos esse livro aí, né? Sempre que os alunos perguntam, professor, qual é o livro que você indica? Eu indico esse, por vários motivos. É pequeno e a leitura é de fácil compreensão. O desembargador Alexandre Câmara, toda vez que ele cita algum artigo, alguma novidade do código, ele dá um exemplo. E os exemplos dele são os melhores exemplos. Eu acabei citando alguns exemplos dele aqui também no Saber Direito, né? No caso, no programa do Saber Direito. Então, esse é o livro que eu sempre indico e que eu sou fã dele de carteirinha, dá para perceber, né? Para começar os estudos. Para começar os estudos, esse é essencial. É pequeno e a linguagem é de fácil compreensão. O próximo, o novo CPC, Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assunção Neves. Daniel Amorim Assunção, também é lá do Rio de Janeiro, né? Ele é um excelente professor. Ele critica um pouco. Nesse livro, o professor Daniel Amorim, ele faz algumas críticas ao novo Código de Processo Civil que nós temos que respeitar. O direito é bonito por isso, né? Não é uma matemática. 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 4. Por isso que é bonito o direito. O professor Daniel Amorim, ele faz algumas críticas, mas existem alguns pontos que ele realmente é muito bom. E o ponto desse livro aí que eu mais gosto é a ação probatória autônoma, porque foi a tese de doutorado do professor Daniel Amorim. Então, antes do código entrar em vigor, ele já falava nisso faz tempo. Então, ele é um especialista no assunto. A ação probatória autônoma, podem estudar pelo professor Daniel Amorim, que ele é excelente. E, por fim, o novo Código de Processo Civil, esse é grande. Esse é do professor Alexandre Flecha e do professor Fabrício Bastos, também são nossos colegas lá no Rio de Janeiro. O professor Fabrício Bastos é promotor de justiça lá no Ministério Público. O professor Alexandre Flecha é um excelente professor. Eu tive a oportunidade de fazer o curso dele, fiz o curso do professor Alexandre Flecha e acabei comprando esse livro recentemente. Esse livro é um outro estilo dos outros dois. Esse ele já compara o código antigo com o código novo. Então ele bota artigo do antigo e artigo do novo e dá a opinião dele ali. Ele mostra o que mudou, ele mostra as novidades e o que foi extinto. É um livro muito bom também. Professor, fala um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente. O senhor já trabalhou no PROCON, no tribunal? Eu atuei no Tribunal de Justiça durante quase 6 anos da minha vida. Entrei no Tribunal de Justiça muito jovem, sou jovem ainda, né? Tenho 29 anos. Fiquei no tribunal quase 6 anos, fui assessor de desembargador nos últimos 4 anos, trabalhei na 3ª vice-presidência do tribunal, fui RDS do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, responsável pela administração superior. Foi uma grande experiência, que eu agradeço de coração todos os desembargadores que me deram essa oportunidade, desembargador Antônio Duarte, desembargador Werson Franco Pereira Rego, que até hoje
me chama para trabalhar com ele, então foi uma excelente oportunidade. Saí do Tribunal de Justiça, fui diretor da divisão de atendimento do PROCON, lá no Rio de Janeiro. Fiquei por um período curto, fiquei lá 6 meses e pedi exoneração, porque realmente eu amo advogar e adoro dar aula. Hoje eu dou aula em mais de 20 cursos pelo Brasil, dou aula em São Paulo, Curitiba, cursos online, e aquele trabalho não me deixava, e o professor tem que estudar muito, né? A gente tem que virar madrugada estudando, fazer pós-graduação, fazer mestrado, então nós temos que estudar muito, se dedicar aos estudos, e às vezes o trabalho, ele atrapalha um pouquinho. Então fiquei quase 7 anos no tribunal, um pouco mais de 6 anos, depois fui para o PROCON, fiquei no PROCON como diretor da divisão de atendimento do 151 lá. Foi uma boa experiência, onde eu aprendi muito sobre o direito do consumidor. Hoje me tornei também um professor de direito do consumidor e escrevo sobre direito do consumidor. Em breve estou lançando um livro aí sobre direito do consumidor e processo civil. Professor, falando em livro, quando o senhor citou o livro do Daniel Amorim, o senhor falou em críticas também ao novo Código. Toda a evolução também vem acompanhada de novas críticas. Sim. Como é que o senhor avalia essas críticas que estão sendo feitas ao novo Código? Nós temos, no direito, nós temos que respeitar, né? Até se brinca, no direito a gente fala data vénia, né? Com todo respeito, né? Nós temos que realmente respeitar. Isso é o bonito no direito. De fato, ele critica alguns pontos, mas com fundamento. Tem fundamento. O próprio ponto que fala dos prazos correrem dias úteis, isso talvez possa atrasar mesmo o processo, eu não sei. Muitas coisas do novo Código, eu só vou conseguir responder a partir da prática forense, né? Ele é muito novo, entrou em vigor há pouco tempo. Ainda vamos ter que esperar a prática forense, a jurisprudência. Há quem fale que nós só vamos conseguir responder algumas perguntas daqui a 2 anos, para refletir. E quem sabe fazer alterações. Esse ano mesmo ele já sofreu alterações, né? A Lei 13.256, de 2016, já alterou ele, principalmente lá no artigo 12, a ordem cronológica dos processos já foi alterada. O que eu vejo é o seguinte, o brasileiro deixa tudo para em cima da hora, né? Eu já estudava lá desde o projeto de lei, né? Como o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, há 2 projetos de leis hoje no Congresso que eu já venho estudando, porque o Código é de 1990. E nós temos compras coletivas, por exemplo, que não estão previstas no atual Código de Defesa do Consumidor. Eu já estudo o projeto de lei, para quando entrar no ordenamento jurídico não ser surpreendido. Mas o brasileiro deixa tudo para em cima da hora. Então muita gente está criticando sem saber. Não é o caso do Daniel Amorim, mas outros professores criticam sem saber, sem ter lido, sem ter estudado. Não basta ler uma doutrina. E aqui até uma dica que eu dou para vocês, operadores do direito. Não basta gostar de um desembargador, de um juiz ou de um advogado e ler. Outro que eu gosto muito, se me permite aqui aconselhar, é o professor Cássio Scarpinella Bueno. Eu só não trouxe mais livros porque são pesados. Cássio Scarpinella Bueno é um excelente professor. Então não basta ler uma doutrina, tem que ler uma, ler outra para tirar as suas conclusões, né? Mas eu não gosto de criticar ele, não. Eu gosto de elogiar. Eu elogio ele o dia inteiro. Alguma dica também para os estudantes que estão começando aí a entender o novo Código? Sim. Olha, tudo que é novo, nós temos que conhecer o passado. Não adianta também querer aprender o novo sem conhecer o velho. É lógico que você não precisa ler os livros antigos, mas esse tipo de livro, por exemplo, do professor Alexandre Fecha, é excelente para você comparar o antigo e o novo. Estudar comparando, eu acho que é a melhor opção no momento, né? Não adianta também o cara mergulhar numa doutrina nova sem conhecer a história. Eu, na faculdade, nos cursos, eu estou fazendo isso. Eu falo da história e falo do que mudou. E falo de como vai ser no futuro, talvez, né? Assim que tem que ser. Então, a dica para concurso é, estudem justamente as novidades. Para concurso público, o que vai ser cobrado, provavelmente serão as novidades. Para a OAB, infelizmente, tem que estudar muito a história e o novo Código de Processo Civil. Para os advogados que vão atuar na prática forense, é importante ficar atentos nos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Eu citei no programa do Saber Direito o enunciado 50, dizendo que a prova não tem como destinatário única e exclusivamente o juiz. As partes também são destinatárias da prova, não só o juiz de primeiro grau, mas também o de segundo grau. Isso está previsto no enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis 50. Então, para os advogados, é interessante ficar atentos aos enunciados e aos julgados do STF, né? No TV Justiça nós temos esse prazer de acompanhar os julgados, então isso também é muito importante, ficar atento ao TV Justiça. Professor Francisco Sancler Neto, muito obrigada pela sua presença aqui no Saber Direito Debate.
Eu aqui agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. O Saber Direito fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você encontra a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.